Ah, bom dia, senhora McKinney. Willie, pálida e desanimada, espremendo laranjas, olheiras fortes. Um vestígio de sotaque suíço, como o de Cal. Ela limpou as mãos na toalha de papel e caminhou em direção ao forno. Eu pego, Willie, disse Chris, sempre sensível, ao ver a expressão de cansaço da empregada. Enquanto Willie resmungava e se virava de novo para a pia, a atriz serviu-se de café e se sentou à mesa da copa, onde, ao olhar para o próprio prato, sorriu com carinho ao ver uma rosa vermelha contrastando-se com o branco. Regan, que anjo! Muitas manhãs, quando Chris estava trabalhando, Regan saía discretamente do quarto, descia até a cozinha, colocava uma flor no prato vazio da mãe e, com os olhos semicerrados, sonolenta, voltava para a cama. Naquela manhã, em especial, Chris balançou a cabeça com pesar ao lembrar que pensara em dar à filha o nome Gonério. Claro, teria sido ótimo. Eu poderia me preparar para o pior. Chris esboçou um sorriso com a lembrança. Bebericou seu café e, ao olhar para a rosa de novo, sua expressão tornou-se levemente triste, os olhos verdes pesarosos no rosto abatido. Lembrou-se de outra flor. Um filho. Muito tempo antes, aos 3 anos de idade, quando Chris era muito jovem, uma dançarina desconhecida na Broadway. Jurou que nunca mais se dedicaria como se dedicou a Jamie. Como se dedicou ao pai dele, Howard McKinney, e, quando seu sonho sobre a morte se misturou ao vapor de seu café quente e puro. Ela olhou para a rosa e afastou esses pensamentos quando Willie colocou o suco à sua frente. Chris lembrou-se dos ratos. Onde está Cal? Estou aqui, senhora. Ele apareceu, ágil e sorrateiro, saindo de uma das portas da despensa. Enérgico porém respeitoso, tinha um pedaço de lenço de papel grudado no queixo, no local em que havia se cortado ao fazer a barba. Sim. Musculoso e alto. Ele parou, ofegante, ao lado da mesa, com olhos brilhantes, nariz aquilino e careca. Ei, Cal, há ratos no sótão. Acho melhor arrumar umas ratoeiras. Ratos? Para mais acesse livrosromances.com. Foi o que eu disse. Mas o sótão está limpo. Certo? Tudo bem. Há ratos limpos. Não tem ratos. Cal, escutei o barulho que eles fizeram ontem à noite. Talvez encanamento, disse Cal, talvez tábuas. Talvez ratos. Pode comprar as malditas ratoeiras e parar de discutir. Sim. Vou agora. Disse Cal, afastando-se. Agora não, Cal. As lojas estão fechadas. Estão fechadas. Willie repetiu, gritando para ele. Mas ele já havia partido. Chris e Willie se entreolharam. Balançando a cabeça, Willie voltou a prestar atenção ao bacon. Chris bebericou o café. Bebericou o café. Estranho. É mesmo um homem estranho. Pensou ela. Era como Willie, trabalhador. Muito leal, muito discreto. Mas, ainda assim, algo nele fazia com que ela se sentisse levemente inquieta. O que podia ser? Aquele ar sutil de arrogância? Não. Algo mais.
Mas ela não sabia o que. Os empregados já estavam com ela havia quase 6 anos. Mas, ainda assim, Cal continuava sendo um mistério, um hieróglifo falante, ambulante, sem tradução. Realizando as tarefas com agilidade. No entanto, por trás da máscara, algo se movia. Ela conseguia escutar o mecanismo de uma consciência. A porta da frente se abriu e fechou. Estão fechadas, disse Willie. Chris mordiscou o bacon e voltou ao quarto, onde vestiu a blusa de lã e a saia do figurino. Olhou no espelho e observou com seriedade os cabelos ruivos e curtos, que pareciam sempre despenteados, as sardinhas no rosto pequeno e limpo, e então, envesgando os olhos e abrindo um sorriso idiota, disse: "Ah, olá, queridíssima vizinha. Posso falar com seu marido? Seu amante? Seu cafetão? Ah, seu cafetão está no asilo? Que triste." Ela mostrou a língua para si mesma. E desanimou. Ah, caramba, que vida. Caramba, que vida. Pegou a caixa com a peruca. Desceu a escada e saiu para a rua fria e arborizada. Parou, por um momento, do lado de fora da casa, sentindo o cheiro fresco do ar da manhã, os abafados sons rotineiros da vida desperta. Lançou um olhar pensativo para a direita, onde, ao lado da casa, um escadão íngreme de degraus de pedra levava à rua M lá embaixo. Um pouco adiante ficavam os antigos torreões de tijolos de estilo rococó e o telhado em estilo mediterrâneo da entrada de cima do estacionamento da oficina Carbarne. Divertido. Bairro divertido. Pensou ela. Caramba! Por que não fico? Asa? Começo a viver? Um sino começou a tocar alto. Era o relógio da torre do campus da Universidade de Georgetown. A ressonância melancólica ecoou na superfície do rio sujo e adentrou o coração cansado da atriz. Ela caminhou em direção ao trabalho, para aquela piada simplória e grotesca. Quando adentrou os portões principais do campus, sentiu a depressão diminuir. Diminuiu ainda mais quando ela olhou para a fileira de trailers que serviam de camarins ao longo da rua próxima ao muro. Ao sul, às 8 da manhã, primeira filmagem do dia, ela já se sentia quase bem. Começou a discutir o roteiro. Ei, Burke. Pode dar uma olhadinha nesta. Para mais acesse livrosromances.com. Ah, você tem um roteiro. Que ótimo! Disse o diretor Burke Dennings, atento e malicioso, com um tique nervoso no olho esquerdo. Rasgando com cuidado uma fina faixa de uma página do roteiro com dedos trêmulos e dando uma risada áspera. Acho que vou comer um pouco. Estavam sentados na esplanada em frente ao prédio da administração da universidade e envolvidos com figurinistas, atores e a equipe principal do filme, enquanto, aqui e ali, havia alguns espectadores no gramado, a maioria deles do departamento jesuíta. O cinegrafista, entediado, pegou o Variety enquanto Dennings enfiava o papel na boca e ria. Com o hálito denunciando levemente o cheiro do primeiro drink da manhã. Ah, sim. Estou muitíssimo contente por você ter recebido um roteiro. Era um homem astuto e magro.
de cerca de 50 anos, e falava com um sotaque britânico tão charmoso e correto que fazia as piores obscenidades parecerem elegantes. Quando bebia, parecia estar sempre prestes a gargalhar. Passava a impressão de estar sempre se esforçando para retomar a compostura. Diga-me, então, querida. O que foi? O que há de errado? A cena em questão era a do diretor da famosa Universidade do Roteiro abordando um grupo de alunos na tentativa de acabar com uma manifestação pacífica. Chris subiria correndo os degraus da esplanada. Pegaria o megafone da mão do diretor e, apontando para o prédio da administração, gritaria: "Vamos destruir tudo." Não faz o menor sentido, disse Chris. Olha. Está totalmente claro. Dennings mentiu. É mesmo? Então, por favor, explique. Por que eles têm que destruir o prédio? Para quê? Qual sua ideia? Você está rindo da minha cara. Não. Estou perguntando, para quê? Porque está escrito, linda, no roteiro. Não, no cenário. Qual é? Burr, não tem nada a ver. Não é do feitio dela. Ela não faria isso. Faria? Sim. Não faria. Quer chamar o roteirista? Acho que ele está em Paris. Se escondendo? Trepando. Ele disse aquilo com uma dicção tão impecável, com os olhos espertos brilhando. E a palavra reverberou nas torres góticas do campus. Chris começou a rir, perdendo as forças e apoiando-se nos ombros dele. Caramba! Burke, você é impossível. Sim. Ele disse isso como César diria ao confirmar modestamente relatos de sua tripla rejeição à coroa. Agora, podemos seguir adiante? Chris não ouviu o que ele disse. Ele disse, prestando atenção para ver se ele havia escutado a obscenidade. Ela lançou um olhar furtivo e envergonhado a um jesuíta de cerca de 40 anos, de pé entre os espectadores. Seu rosto era moreno, enrugado, como o de um boxeador, marcado. Seus olhos expressavam certa tristeza, certo pesar, e ainda assim eram calorosos e tranquilos quando se fixaram nos dela, e ele assentiu, sorrindo. Ele havia escutado. Olhou para o relógio e se afastou. Podemos seguir. Chris voltou à conversa após a breve distração. Sim, claro, Burke. Vamos em frente. Graças a Deus. Não, espera. Tanto Deus. Ela reclamou sobre o final da cena. Acreditava que o ponto alto era sua fala, e não ela correndo pela porta do prédio imediatamente depois. Nada acrescenta, disse Chris. É ridículo. Pois é, querida. É, sim. Burke concordou, com sinceridade. No entanto, o editor insiste para que a façamos, então vamos lá. Entende? Não. Não entendo. Não. Claro que não entende, querida. Porque você tem toda a razão. É ridículo. Veja. Por exemplo. A cena logo depois, disse Dennings rindo, como ela começa com Jed entrando na cena pela porta. Como ela começa com Jed entrando na cena pela porta. O editor acredita que será o máximo se a cena anterior acabar com você saindo pela porta. Está de brincadeira? Ah, concordo com você, querida. É uma bela de uma porcaria.
Mas por que não gravamos logo? Pode confiar em mim? Tirarei essa parte do corte final. Vai ficar bem mais interessante. Chris riu. E concordou. Burke olhou na direção do editor, que era conhecido como um egocêntrico temperamental que não perdia tempo com discussões. Ele estava falando com o cinegrafista. O diretor suspirou aliviado, esperando no gramado, no fim da escada. Enquanto olhou na direção de Dennings quando ele gritou um palavrão a um desafortunado maquinista e irradiou satisfação. Ele parecia muito à vontade em sua excentricidade. Mas Chris sabia que, em determinado ponto de sua bebedeira, ele poderia ter um acesso repentino e, quando isso acontecia às 3 ou 4 da manhã, era capaz de telefonar para pessoas importantes e ofendê-las gravemente sem qualquer motivo. Chris lembrou-se de um chefe de estúdio cujo erro fora fazer um comentário simples.